E aí, pessoal, beleza? Hoje eu quero falar com vocês sobre a relação que existe entre força e mobilidade e que talvez seja desconhecido pela maioria de nós profissionais que lidamos com movimento. É isso mesmo. Talvez você não saiba, mas existe uma relação quase que direta entre produção de força, mobilidade, estabilidade, sistema nervoso central. E isso eu vou tentar explicar para vocês hoje. Vamos comigo? Então, antes da gente criar essa relação entre força e mobilidade, eu preciso relembrar alguns conceitos básicos que talvez sejam esquecidos. Vamos lá para o primeiro? Então, órgão tendinoso de Golgi e fuso muscular. Fuso muscular, ele é mais sensível ao estiramento. Estiramento feito de maneira abrupta e por controle. Quando eu falo estiramento, imagina que você vai chutar uma bola. Quando a gente chuta uma bola, a perna que está fazendo o chute está fazendo uma flexão de quadril, então a cadeia posterior, glúteos, isquiotibiais, panturrilha, os músculos flexores do pé, todos esses músculos estão sendo estirados. O fuso muscular ele tem a função básica de contrair esses músculos que estão sendo estirados. Lembrando que a função básica dessas duas organelas é proteção. Basicamente é isso, proteção. O órgão tendinoso de Golgi, ele é sensível mais à tensão que está sendo exercida sobre o tendão, e a função principal do órgão tendinoso de Golgi é inibir a musculatura que está envolvida naquela tarefa em específico. Vamos falar de flexibilidade. Então, o que é flexibilidade, pessoal? Flexibilidade refere-se à extensibilidade das estruturas periarticulares, músculos, tendões e fáscia. Lembrando que a fáscia tem as suas interconexões. Essas conexões podem ser mais profundas ou mais superficiais. Estabilidade. O que é estabilidade? Quando a gente pensa em estabilidade, direto na nossa cabeça vem o quê? Manter determinada postura. É isso? Também. Mas a ideia da estabilidade é como que a gente rapidamente consegue se recuperar diante de alguma perturbação. Por exemplo, se alguém te empurrar, como que você vai se estabilizar para você não cair? Isso é uma possibilidade de se estabilizar. Quando a gente pensa em mobilidade, o que é a mobilidade? Então, mobilidade é a combinação de flexibilidade, de amplitude de movimento e de liberdade de movimento. Para ficar claro, quando eu penso na articulação do quadril, articulação fêmur-acetabular ali. Quando eu penso nessa articulação, para eu dizer que meu quadril é móvel, eu tenho que pensar em toda a estrutura que está ao redor do quadril. Todos os músculos que estão ao redor do quadril. Se todos esses músculos que estão ao redor do quadril não tiverem nenhum comprometimento neural, de encurtamento, se eu tiver níveis de extensibilidades ideais, eu consigo buscar grandes amplitudes de movimento, então eu consigo ter livre acesso a essa movimentação e consigo me mover de maneira mais adequada. Agora eu queria contar uma história para vocês. Quando a gente olha essa imagem aqui, a gente logo arremete a um contexto que a maioria de nós aqui, eu e vocês, passamos já no dia a dia. Quem aqui nunca? Você alongou um cliente hoje, aí tal, você percebe aquela melhora ali aguda e tal, não sei o que, beleza. No outro dia ele volta para treinar com você, aí você, caraca, bicho, tá a mesma coisa? O que está acontecendo? Pô, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Será que alguma coisa que eu estou alongando ali não está sendo alongada de maneira correta e tal? E aí, como é que a gente consegue responder isso? Vamos tentar, né?
Quando a gente olha essas duas imagens, então do lado esquerdo aí, que é o tool touch, encostar as mãos nos pés lá, diretamente a gente tenta criar uma correlação de encurtamento. Geralmente é desse jeito. Como é que a gente faz? A pessoa tentou encostar as mãos nos pés, aí a gente logo sente o desconforto no posterior de coxa, a gente logo associa. Pô, tô sentindo meu posterior de coxa e tenho encurtamento. Só que aí a gente esquece dos conceitos básicos. O problema aí, na maioria das vezes, não é de encurtamento. É muito mais coordenativo e cognitivo do que muscular. Em que sentido? Vamos lá, comigo, passo por passo. Estou com a mão lá em cima, vou descendo. O executor, que é você enquanto indivíduo, está entendendo. Então, o executor está entendendo que tem uma tarefa a ser executada e você está inserido dentro de um ambiente. Ele vai atuar mediante o entendimento desses três que são chamados restritores. Então, quando você vai descer lá, se o executor, se o sistema nervoso central, ele entende que você não tem estabilidade suficiente para desempenhar aquela tarefa específica, o que ele faz? Fuso muscular, bora dar uma acordada aí que até essa posição aqui eu consigo criar estabilidade. Passou dessa posição, não é por minha conta mais. Aí o fuso muscular, opa, tô aqui galera. Aí ele faz o quê? Ativa a musculatura que está sendo alongada, que neste caso é o posterior de coxa também. Então ele ativa a musculatura e a gente tem uma falsa sensação de encurtamento muscular. Se a gente não levar em consideração nível de coordenação intramuscular que existe nessa musculatura, então será que meu cliente ele tem um nível ideal de coordenação a nível intramuscular? Bem provável que não. A gente precisa fazer mais testes. Existem testes para a gente saber o nível de força que você consegue produzir para aquele músculo em específico. O mesmo acontece com outro exercício, que é o leg raise. Eu não tenho como associar a uma falta de mobilidade ou de flexibilidade ou de controle. Eu tenho que associar isso a várias coisas. Eu assumir que esse exercício pode me impedir, por exemplo, de fazer um terra, é no mínimo equivocado. Por quê? Se você pegar esse cliente que tem o leg raise ruim e tem o tool touch também ruim, vamos colocar ruim, e a gente pegar esse mesmo cliente e colocar um terra e lá no terra você perceber que a flexibilidade feita de forma ativa apareceu, quer dizer o quê? Quer dizer que esse músculo ele consegue entender que naquele exercício ele consegue atuar. Para essa tarefa aqui, ele não consegue. Então, qual é a relação? A relação é que eu preciso criar um contexto. Eu preciso entender com quem que eu estou lidando. Então, o contexto é, meu cliente ele conhece aquela tarefa? Ele não conhece aquela tarefa? O que eu preciso fazer? Ele tem adaptações neurais prontas já? Coordenação intra e intermuscular? Então, o que é muito importante dentro desse contexto é a gente entender que os aspectos coordenativos, tanto a nível muscular quanto a nível cognitivo, eles precisam estar claros em nossa mente. Então, quando a gente pensa nos aspectos coordenativos de mobilidade, flexibilidade, estabilidade, produção de força, como que isso tudo é processado? O sistema nervoso central ele vai selecionar da memória um plano de movimento. Só que tem um porém. Esse plano de movimento ele só vai conseguir acessar se você já tiver uma vivência ou uma experiência prévia dessa tarefa que você está querendo desempenhar. Se você não tiver não tiver tido nenhum tipo de experiência com a tarefa que você quer desempenhar ali, da onde que ele vai conseguir selecionar? Então ele vai selecionar da onde que ele tem. Só que não necessariamente da onde que ele tem essa possibilidade de seleção vai ser
o melhor meio dele manipular o córtex motor. Isso tudo que eu falei é o que é chamado de auto-organização. Então a auto-organização ela é mediada através das três categorias de restritores. Organismo, então a gente enquanto indivíduo, tarefa, qual tarefa que você vai desempenhar, e o ambiente. Por exemplo, estou fazendo o agachamento no FMS lá, a ferramenta avaliativa. Faço agachamento com o bastão acima da cabeça. E depois eu quero entender que esse meu cliente, quando ele vai para a sala de musculação, ele vai ter que agachar do mesmo jeito. O ambiente é diferente. Como é que o meu organismo ele vai entender que as coisas são iguais? Então eu não posso entender que ele vai fazer exatamente a mesma tarefa. Por quê? Porque lembrando que o movimento é a interação dos três restritores. Organismo, tarefa e ambiente. Se eu mudo qualquer momento aqui, a auto-organização ela muda. Então, se eu quero analisar o agachamento, eu tenho que fazer ele do jeito que eu quero analisar. Se eu quero analisar ele sem carga, eu tenho que entender que aquela análise só vai me trazer alguma resposta quando eu tiver sem carga. Se eu quero fazer a análise do agachamento com carga, eu preciso colocar esse contexto em pauta. Tenho que analisar o meu cliente fazendo agachamento com carga. Então, flexibilidade, pessoal, flexibilidade, força, mobilidade é tarefa dependente e é dependente de contexto. A gente assumir que melhorar a flexibilidade de determinado músculo, isso a gente vai conseguir transferir para determinada tarefa, é extremamente equivocado. Então eu não posso assumir que uma perda de flexibilidade em determinado movimento quer dizer que, por exemplo, numa corrida eu não vou conseguir alcançar esse nível de flexibilidade proposto. Se eu tiver pouca flexibilidade de maneira ativa no leg raise lá ou no toe touch, isso não quer dizer que num terra, por exemplo, eu não conseguirei me estabilizar ou produzir flexibilidade suficiente. Quem vai ditar isso aí é como, mais uma vez, como que o meu executor entende, que tipo de experiência que eu já tive com essa tarefa ou com algumas outras que tenham correlação com ela, para ele criar a melhor estratégia para desempenhar aquela tarefa específica. Mais uma vez, existe total relação entre força, estabilidade, mobilidade e quem é o mediador, sistema nervoso central. Juntando isso tudo, a gente precisa ensinar através de estímulos esteroceptivos, principalmente, deixar o sistema nervoso central ele entender o que ele tem que fazer sem a gente falar nada. Esse é um outro papo sobre dicas verbais. Pessoal, um beijo, espero que vocês tenham gostado, façam perguntas, isso aí, vão para cima, juntos nós somos mais fortes. E obrigado pela confiança e pela atenção. Tamo together.